Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e nosso coração nesse tempo que se chama hoje, mais um dia para meditar nas Escrituras, mais um dia para a glória de Deus Pai. Como é bom estar aqui, glória a Deus por essa oportunidade. Nós estamos meditando no livro de Salmos. Seja bem-vinda, Ivonete, minha irmã querida do meu coração, Deus te abençoa. Hoje é nível do Sandro, né? Que Deus possa abençoar a vida dele grandiosamente, continuar abençoando, né? Graças a Deus por mais um ano de vida que Ele concedeu, curado do câncer, liberto de muitas outras aflições também, de acidentes na estrada, daquele acidente da explosão que cortou a testa dele. Meu Deus, graças a Deus por mais esse ano, que venham muitos outros e sejam melhores do que todos que ele já viveu, em nome de Jesus. Estamos meditando no livro de Salmos. Hoje eu estou um pouquinho atrasada, peço perdão. A gente acabou atrasando, mas eu creio que o Senhor vai falar aqui. Amém? Senhor, obrigada por essa oportunidade, obrigada pela liberdade que nós temos de ler a Tua palavra, de compartilhar sobre ela. Que não seja, Senhor, nada humano aqui, Senhor, puramente humano, mas eu peço pela intervenção do Teu Espírito Santo, para revelação das Escrituras, para aprendizado, para compartilhamento delas. Eu te peço no nome de Jesus, dá-nos a Tua graça, Senhor, para viver essa palavra integralmente em todos os nossos dias, até que o Senhor volte, em nome de Jesus. Sou bem-vinda, amada, que Deus te abençoa. Irmãs, eu oro para que nossa semana seja cheia do Espírito Santo, seja cheia da graça e do conhecimento de Cristo Jesus, que nós viemos nos aproximar dele, descobrir quem ele é, quem nós somos e viver a vida que ele espera que nós vivamos, que é uma vida de plenitude, de paz, de prazer, de satisfação no Senhor. Amém? Amém, querida. Deus te abençoe também. Boa tarde. Na sexta-feira nós estivemos aqui falando sobre os Salmos do 1 ao 5. Edmundo deu um panorama aqui sobre o livro de Salmos, para a gente já entrar entendendo aonde que a gente está lendo ali, né, sobre esse livro que é tão rico, né? 150 capítulos de muita revelação. E nós devemos passar aí um bom tempo no livro de Salmos, né? Já que a gente lê 5 capítulos por dia. Eu não sei exatamente quantos dias, mas umas boas semanas lendo esse livro, né? E eu creio que vai ser muito edificante para nós. Vamos lá, então? Edmundo falou um pouquinho sobre o capítulo 1 ao 5, comigo aqui na sexta-feira. Hoje nós vamos meditar do capítulo 6 até o capítulo 20. Apenas 15 capítulos. Eu esqueci de deixar meu celular carregando, então ele tá com menos bateria, mas eu acredito que a gente não vai demorar, porque a minha ideia não é falar sobre cada salmo e destrinchar cada um deles, porque ficaria até muito cansativo, mas eu quero trazer alguns versículos que me marcaram, que para aplicação prática vão ser muito importantes para nós, crentes em Cristo Jesus. Amém? Então, capítulo 6, eu coloquei aqui na minha pesquisa, estou pesquisando cada salmo, curiosidade, o que o salmo é, e para trazer também, né, aquilo que o Espírito Santo fala no meu coração. O capítulo 6 é uma oração penitencial de Davi. Ele vai orar: Senhor, tem compaixão de mim, me cura porque os meus ossos agonizam. O que é uma oração penitencial? É uma oração de alguém que pecou e que agora está orando por essa misericórdia, clamando pela misericórdia. Ele está falando aqui, Davi está falando qual tem sido na vida dele a consequência do pecado dele. Então ele fala: olha, os meus ossos estão agonizando. Meu coração está angustiado. Vem e restaura-me. Livra-me. Salva-me por causa do teu amor. Ele ora: não me repreendas na tua ira. Tá vendo como é que é um salmo de alguém que cometeu algum deslize, que está orando por misericórdia? Não me repreendas na tua ira. Não me discipline no teu furor. Tenha misericórdia. Eu clamo pela tua graça. Eu estou fraco, eu estou doente, eu estou angustiado. Me restaura, né? Ele diz: olha, estou exausto de tanto gemer, a noite inunda minha cama de lágrimas, a tristeza embaça minhas vistas, meus olhos estão cansados, afasta de mim os que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu pranto. É muito interessante no livro de Salmos, que muitas das vezes a estrutura do salmo é assim: ele começa lamentando e termina louvando. Ah, que tá difícil porque eu choro muito, mas o Senhor virá. Ele vai vir ao meu favor, ele vai se levantar, vai dispersar meus inimigos. Então, meio que reflete o que a nossa alma também vai passar. Meio que reflete o que a nossa alma também vai passar e aquilo que nós devemos fazer. Não desanimar diante das circunstâncias.
A circunstância pode vir, a coisa pode ficar feia, mas no final de cada oração minha tem que ter fé. Eu preciso viver de fé, de crença no meu Senhor, naquele que é misericordioso, naquele que me salva, naquele que me restaura, naquele que ouve meu clamor e que atende, naquele que me perdoa das minhas iniquidades. Não importa as circunstâncias, o final deve ser uma declaração profética do amor, da benignidade, da benevolência, do perdão do Senhor. Que a nossa oração seja sempre assim, que a gente não venha terminar nossas orações abatidos, mas confiantes daquilo que Deus pode fazer, apesar de qualquer que seja a nossa circunstância. Ele termina falando, mas o Senhor ouviu meu pranto, o Senhor ouviu minha súplica, o Senhor vai responder minha oração. Vocês entendem que ele está falando aqui profeticamente? Tá difícil, eu encharco minha cama, tenho chorado, meus ossos doem, meu coração está angustiado, minha alma está batida, mas o Senhor vai ouvir minha oração. Então não... Perdão, gente. Não é que a gente não vai falar dos nossos sentimentos, né? É o que a Vivi muito tem falado. Boa tarde, Vanilda, minha querida sogra. Deus abençoa. Estamos meditando no capítulo 6 de Salmos. Não é que a gente vai negligenciar os sentimentos da angústia, da dor, mas a gente não vai deixar esses sentimentos dominarem a nossa alma, dominarem a nossa vida. Então, por mais que eu esteja triste, por mais que eu esteja mal, por mais que esteja doloroso, eu sempre vou declarar a palavra. Mas o Senhor vai ouvir minha oração, o Senhor vai responder o meu clamor, Ele vai restaurar minha vida, Ele vai. Declare a palavra. Não é assim, mas Deus vai me tornar milionário, porque eu vou ficar bilionário, porque eu vou ser poderoso na terra, que eu vou aparecer. Não, você não vai declarar o que você quer na sua carta, você vai declarar quem é o Senhor. E o livro de Salmos já vai te dar um ótimo exemplo. Por exemplo, o salmo que nós lemos hoje, maravilhoso, um salmo de ação de graças, que é o capítulo 18. É um salmo marcante, né? Quando Deus livrou Davi de todos os seus inimigos e da mão de Saul. Ele fala, tu és minha força, tu és meu escudo, o Senhor é meu rochedo, o Senhor é minha rocha, o Senhor é minha fortaleza. É isso que a gente declara. Quando nós estivermos sentindo mal, abatido, cansado, fraquejando, a gente declara, eu sei que eu estou fraco, mas o Senhor é minha força. O Senhor é o meu rochedo, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é o meu escudo. É isso que a gente declara, amém? Temos que ter uma declaração de acordo com a palavra de Deus. Quem é Deus? É a palavra de Deus que vai nos trazer esse entendimento. E aí nós temos o Salmo 7, que é um salmo que vai refletir sofrimento, arrependimento e esperança. Então é sempre assim. Muitos salmos de lamento começam com lamento, mas terminam com esperança, com uma declaração de quem Deus é e do seu amor incondicional. Então no capítulo 7, Davi também vai falar, eu me refugio, porque é Deus que me salva daqueles que me perseguem. Se não fosse Deus, eles me atacariam como leões, me despedaçariam, mas Senhor, se eu fiz um mal, se eu fiz alguma injustiça, se eu traí algum amigo, se eu saquei algum adversário sem razão, aí sim que eles me persigam. Mas levanta-te, Senhor. Então ele está dizendo, eu não fiz nada disso, então eu te peço, Senhor, levanta-te. Ergue-te contra a fúria dos meus inimigos. Desperta, Deus, faz justiça. E aí ele vai fazer essa oração, né? Uma oração por justiça e por proteção. Eu acho lindo o versículo 9 do capítulo 7, que fala assim, o Senhor sonda a mente e o coração. Deus é aquele que sonda a mente e o coração. Deus é o meu escudo e salva os que têm o coração íntegro. Ele continua falando que Deus é justo juiz. Amém? Só um minutinho. Perdão, é que a Joy tá latindo muito, pediu Edmundo uma ajuda aqui. Então, por que é importante a gente ter essa ideia de que Deus é um Deus que examina, Ele prova, Ele sonda, Ele testa a nossa mente e o nosso coração? São coisas que só Deus conhece plenamente, às vezes nem nós mesmos, por causa da interferência de tantas coisas que nos cegam, que nos ensurdecem. Muitas vezes, irmãs que estão aqui online, né, irmãos que vão ver depois também. Dona Leni, deixa eu mandar um abraço para Dona Leni, que mandou um acróstico lindo para mim, para Edmundo. Obrigada, viu? Foi lindo, obrigada. Sua letra é maravilhosa. Que gracinha da Dona Leni. Beijo. Beijo, mamãe. Obrigada por tudo também. Uma coisa que é importante, gente, a gente entender que, às vezes, até mesmo nós
que somos aqui, que estamos nesse corpo, que temos uma alma e possuímos um espírito, nós não conhecemos muito bem as nossas motivações, nossos pensamentos. Nós, muitas das vezes, porque somos influenciados por um subconsciente, né, por um inconsciente que está aí guardado, como um iceberg, que tem só uma pontinha do lado de fora, mas que tem toda uma estrutura ali escondida, nem nós, muitas das vezes, conhecemos a nós mesmos. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele sonda, imagina uma sonda, imagina alguém que está examinando, Ele examina a nossa mente, o nosso coração. Então Deus, Ele sabe os nossos pensamentos, Ele prova que a gente pensa. Gente, vocês já viram aquele filme que o moço, ele acontece alguma coisa lá e aí ele volta escutando o pensamento, lendo a mente das mulheres? Você já imaginou se Deus começasse a colocar aqui num telão, lá no meio da Benedito Valadares, o que a Lorena pensa? Pensa aí, o que a Vanilda pensa, o que a Soraya pensa, o que a Ivonete pensa. Cada frase sobre todas as pessoas que nos cercam. Meu Deus. Deus, Ele sonda a nossa mente. O que nós pensamos, o que passa na nossa mente. E Ele também sonda o nosso coração. O que é o coração? É o que nos motiva. Porque quando o coração bate, ele circula, né, sangue para todo o nosso corpo. O nosso coração simboliza o que nos faz viver, o que nos move. O que nos tem movido? Meu Deus, Vanilda, pensa. Eu não posso nem pensar, tenho muito para melhorar ainda, meu Deus. O que me motiva? Quais são minhas intenções, minhas verdadeiras intenções? Quais são as minhas motivações mais sinceras? Por que eu vou à igreja? Por que eu busco a Deus? Por que eu tiro tempo para orar ou não? Por que eu leio a Bíblia? Por que eu estou fazendo essa live? O que me motiva? Deus, Ele examina, Ele prova, Ele testa. E isso deve ser para nós um sinal de alerta, que a gente tem que estar sempre em busca de ser refinado pelo Senhor, de ser trabalhado por Ele, porque não dá para esconder nada de Deus, né? E aí, esse salmo vai falar sobre isso, né? No final, no capítulo 7, ele diz: darei graças ao Senhor porque Ele é justo. Cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Então, esse salmo vai falar sobre uma oração por essa proteção, por uma ajuda, né, da parte do Senhor, já que Ele é um juiz justo e verdadeiro. Capítulo 8 é um salmo de louvor. Então ele começa louvando. O que é louvar a Deus? É falar das qualidades, das características de Deus. Louvar não é música. Às vezes a gente fala, vamos pro momento do louvor, porque a gente junta isso, essas duas características, né? Nós vamos colocar na música as expressões de amor da igreja, de louvor, de gratidão, de ação de graças. Mas louvar não tem a ver com música em si, né? A gente pode ter músicas de louvor, mas louvar a Deus é o quê? Quando você fala com uma pessoa, fala assim, uau, esse seu trabalho é louvável. O que a gente quer dizer? Ele é digno de ser elogiado. Então, quando a gente fala para Deus, o louvor a Deus é uma exaltação a Deus. É dizer, Senhor, Tu és exaltado, o Senhor é majestoso, o Senhor enche a terra, a Tua glória é mais alta que os céus. Olha que louvor maravilhoso. Aí tem até esse versículo lindo que fala: Tu ensinaste crianças e bebês a anunciarem a Tua força, e assim calastes os Teus inimigos e todos a que te opõem. Esse versículo é citado pelo nosso Senhor Jesus lá em Mateus 21:16. Fala assim: Nunca ouvistes? Porque Jesus entrou no templo, virou umas mesas, resolveu umas pendências lá, né? Deu uma reorganizada lá naquilo que estava errado. E aí, a Bíblia diz que quando ele entrou, os meninos começavam a louvar a Deus, as crianças estavam louvando a Jesus. E aí os discípulos falam assim: você não vai mandar esse povo calar? E Jesus fala assim: mas tu não lestes que da boca das crianças e dos que mamam ele suscita força, vem o perfeito louvor. Vivi, querida missionária Viviane, seja bem-vinda, minha amiga do céu. Espero que você esteja melhor, viu? Que Deus restaure toda a saúde plena na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Que prazer, gente, que honra estar aqui com vocês, viu? Esse salmo é muito lindo porque, gente, olha que lindo, Jesus cita ele. Quando as crianças estavam lá louvando, os discípulos, imagino que eles estavam fazendo um alvoroço ali no templo. Jesus, Hosana nas alturas! Ele tinha entrado, né? Ali naquele jumentinho, as pessoas louvando a Jesus em voz alta. E os fariseus lá, né? Orgulhosos, invejosos. Tu não vai falar nada para essas pessoas que estão gritando aqui? E Jesus fala: mas vocês não sabem
que tá até escrito isso, que da boca dos pequenos é que sai o perfeito louvor. E aí a gente vai ver esse contraste do reino dos céus, né? Aqueles que acham que são, na verdade, não são. E aqueles que acham que não são, esses são. Ele escolhe os pequenos, ele se preocupa com os pequenos. Tem várias passagens que Jesus vai citar essa palavra, pequeninos, que nem sempre se refere a crianças, mas a pessoas que se consideram pequenas. A Bíblia diz que é o pobre de espírito que vai, né, ser bem-aventurado, aquele que entende-se como alguém carente, necessitado, não como alguém que se acha já independente de Deus, que se acha autônomo, que acha que pode viver sozinho, que não depende de Deus nem das pessoas. Não. Deus vai mostrar que no reino de Deus, aquele que pensa que é o grande, na verdade ele é pequeno. E aquele que pensa que é pequeno é o grande. O reino de Deus é cheio de paradoxos. E eu amo isso. Amo. Porque Deus escolheu esconder as coisas daquele que são, que pensam que são, para revelar os pequeninos. E é da boca dos pequeninos que sai o perfeito louvor. Você já pensou? Olha o que está escrito aqui, ó. Tu ensinaste as crianças e os bebês a anunciarem a tua força. Através da criança e do bebezinho, ou seja, o mais dependente. Deus usa o louvor deles. Desses que, aos olhos, imagina que na visão da guerra, quem é uma criança? Quem é um bebê numa guerra? Mas dele, o Senhor suscita força. Dos pequenos, Deus suscita força. Porque Deus é um Deus que trabalha na vida daqueles que esperam por Ele. Não daqueles que acham que conseguem fazer tudo sozinho, né? Que coisa linda isso, gente. Eu amo esse Salmo 8, porque fala assim, olha, quando olho para o céu, contemplo a obra dos teus dedos e a lua e as estrelas que ali pusestes. E aí eu me pergunto, Davi está perguntando, eu me pergunto, quem são os simples mortais para que pense neles? Quem são os seres humanos para que com eles te importes? Que coisa linda, gente. Dona Piedade, seja bem-vinda, minha querida. Que bom que deu para a senhora entrar ao vivo hoje. Deus abençoe, viu? Gente, que coisa. Deus é fiel, né, Dona Piedade? Deus é fiel. Gente, que coisa linda. Olha o que Davi está falando. Eu olho para o sol e a magnitude do sol e a grandeza desse astro. Eu olho para a lua. E aí eu logo me pergunto, quem somos nós, os seres mortais, gente? Para que Deus se importe conosco. Para que Deus se lembre de nós. Que amor é esse? Que pai bondoso é esse que se importa com a sua criatura? Que não desiste de nós, que chama a nossa atenção quando a gente está lá no mais profundo abismo. Ele nos toma pela mão e fala, volta porque tu és meu filho. Porque eu me importo com você, eu tenho um plano para a sua vida, eu não desanimo de você, eu não desisto de você. Meu Deus, quem somos nós, meros mortais, para que Deus se lembre, para que Ele se importe? Mas Ele se importa. Muitos dos salmos são citados lá no Novo Testamento, até alguns desses aqui em Hebreus. Fala assim, no entanto, fizestes apenas um pouco menor do que Deus e coroastes de glória e de honra. Lembra que Edmundo falou que muitos dos salmos vão revelar Jesus Cristo? Muitos. Todas as vezes que o Salmo fala assim, mas ao teu rei o Senhor concede vitória. Qual que é o rei que nós estamos falando? Não é mais de Davi. Esse Salmo ele perpetuou. Agora não se revela a um rei que já morreu e que hoje já está com o Senhor, como Davi. Se revela ao nosso rei, o único rei soberano que vai se assentar um dia no trono de Davi, que é o Senhor Jesus Cristo, que Ele vive e reina para sempre. Amém? Olha como é que ele fala de Jesus, ó. No entanto, fizestes apenas um pouco menor do que Deus e coroaste com glória e honra. Tu o encarregaste de tudo o que criastes e puseste sob a autoridade deles todas as coisas. Aqui nós estamos entendendo também que está falando sobre o homem também, né? Que Deus colocou sobre a nossa autoridade todas as coisas. Tudo que há na terra, a Bíblia diz que o céu pertence ao Senhor, mas que para o homem ele entregou a terra e as coisas que na terra há. Então, ó, os rebanhos, o gado, os animais, as aves do céu, os peixes do mar, tudo que percorre no oceano, Deus nos entregou. Ele nos deu a autoridade. E aí eu me pergunto, o que nós temos feito com essa autoridade que Deus nos entregou na terra? Né? Ele nos entregou a autoridade na terra e pelo Calvário nós também temos autoridade no céu. Que a Bíblia diz que Jesus recebeu toda a autoridade. E aí ele nos entregou. Agora eu vos dou toda a autoridade. Para que no nome de Jesus vocês possam curar os enfermos, expulsar os demônios, pisar em serpentes e escorpiões. E agora ele se refere a
questões espirituais, né? A Bíblia diz que nós temos toda sorte de bênçãos. Por meio de Jesus, nós temos acesso a toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Amém? E aí nós vamos para o capítulo 9. Beber água, minha garganta ainda tá meio irritada por causa da tosse. Capítulo 9 também é um salmo de louvor e ação de graças. Vai falar que Deus é um juiz justo que vai defender os oprimidos e ele é defensor dos oprimidos. Aqui fala assim, ó: o Senhor, porém, reina para sempre. De seu trono executa o julgamento. Julgará o mundo com justiça e governará as nações com imparcialidade. O Senhor é abrigo para os oprimidos e ele é refúgio nos tempos de aflição. Que coisa linda. Ele fala que ele vinga o sangue derramado e não se esquece dos aflitos, não ignora o seu clamor. Versículo 18. O necessitado, porém, não será esquecido. Então, nesse capítulo 9, a gente vai ver Deus como esse que se importa com aqueles com quem muitas das vezes a sociedade não se importa. Foi abandonado muitas vezes até pela instituição igreja. Mas Deus não se esquece dos aflitos e dos oprimidos. Lembrando que Deus é o defensor dos órfãos e das viúvas. E eu me pergunto, o que nós temos feito pelos órfãos? Nós conversamos muito sobre adoção. Soubemos que tem uma criança na fila da adoção com 2 anos de idade. E essa criança, ela está internada porque ela tem uma doença, uma deficiência física rara, e que provavelmente ele não sobreviverá até 13 anos. E, gente, isso mexeu tanto comigo, porque a pessoa falou assim, provavelmente essa criança nunca vai ser adotada. E tem muitas crianças, muitos adolescentes no abrigo que provavelmente nunca vão ser adotados. E esse salmo está falando que Deus, ele é justo defensor dos oprimidos, dos aflitos. E eu me pergunto, quando a igreja vai se mover para entender que as crianças que estão em filas de adoção estão em um ambiente de aflição por essa necessidade de uma família que a guie, não apenas para ter uma família que vai dar para ela o sustento do pão físico, mas uma família que vai discipular ela para que ela se torne parte do povo de Deus, para que ela seja salva. Quantas crianças, quantos jovens, quantos adolescentes que nós temos que alcançar, porque Deus é o Deus dos órfãos, das viúvas, dos oprimidos, dos aflitos, mas ele usa a igreja para alcançar essas pessoas. Quem Deus vai usar? E aí eu me lembro do profeta falando assim, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. A quem enviarei? Diz essa palavra do Senhor. Deus é o Deus dos oprimidos e dos aflitos. Esse Salmo 9 vai falar muito sobre isso. Que as nações saibam que eles não passam de simples mortais. Meu Deus. E aí nós temos o capítulo 10. O capítulo 10 vai falar um pouquinho sobre o perverso, que na sua arrogância persegue o pobre. E aí o capítulo 10 é um capítulo onde a oração do salmista, ela é uma oração que no início ele não entende muito bem Deus, como que ele é perverso, ele não se importa com Deus, a boca dele é cheia de maldição, mentiras, ameaças. O perverso fala, Deus não se importa, posso fazer o que eu quiser, e parece que ele está sempre prosperando. Então o salmista ele está ali questionando a Deus, por que o perverso prospera? Não entendo. Mas aí ele já muda, ó. Tá vendo esse contraste? Vivi, até falei sobre você aqui antes de você entrar, amada. Deixa eu ver se você tá aqui ainda. Não, a Vivi saiu, não pôde continuar. Mas uma coisa que eu falei pra vocês que entraram depois é que esse contraste do Salmo, que começa falando com um lamento e logo termina falando sobre uma esperança. Que a nossa vida seja sempre assim. Os dias são maus, gente. A vida não é fácil pra ninguém. Jesus falou que nós viveríamos em aflições, mas no fundo a gente sempre tem que ter aquela esperança, aquela palavra de esperança, aquela fé num tempo por vir que vai ser perfeito. Isso deve nos mover, amém? E aí ele muda e ele fala, tu porém, tu vês a angústia, tu castiga o perverso, o Senhor cuida do indefeso, tu amparas o órfão. Meu Deus, deixa eu até grifar isso aqui. O Senhor ampara o órfão. O Senhor é rei para todo sempre. Então aqui o Salmo vai falar sobre justiça. Deus é um Deus de justiça. Amém? Seja bem-vinda, Chiquinha. Deus abençoe, minha irmã querida. Vamos agora para o Salmo 11. O Salmo 11 é um salmo de confiança.
Então ele vai falar do perverso também, mas que Deus está em seu santo templo. O Senhor governa dos céus. É um salmo que vai falar sobre essa confiança que a gente tem que ter, que Deus não sai do controle, gente. O mundo é mau, as pessoas são maus, mas Deus está no seu santo templo. O Senhor governa lá dos céus. Viu? Ele não desceu do trono, ele está lá. Observa a todos com atenção e examina cada pessoa na terra. Meu Deus, olha isso. Lá do céu o Senhor está examinando cada pessoa na terra. O Senhor põe à prova tanto o justo quanto o perverso. Ele odeia a pessoa que ama a violência. Meu Deus, o Senhor é justo e ama a justiça. Os íntegros verão a sua face. Esse é um salmo de confiança. Olha, o perverso pode até continuar em sua perversidão, mas não se esqueça, Deus está no céu e ele não deixou o trono dele. Ele não saiu do controle. Ele olha para a terra e ele examina cada um, o justo e o ímpio. Ele sabe o que passa no coração e ele é quem odeia a injustiça. Amém? Capítulo 12, nós vamos ver que Davi vai orar por corrupção e por falta Ele vai orar, né, pedindo a Deus que o livre da corrupção e também da falta de sinceridade. Imagina que para um rei, para uma pessoa que está em uma condição de poder, é muito difícil ter que lidar com a bajulação. Pessoas que têm uma língua mentirosa, que na frente do rei, tu altíssimo, que governes para sempre, mas que no fundo está tramando mal contra o rei, que espera que ele caia do poder, que espera a destituição do cargo, a destruição da sua família. Deve ser muito difícil, né, gente? Eu não vivo isso porque tenho pouquíssimo para oferecer ainda, que eu tenho só da parte de Deus, mas é claro que a gente sempre tem que lidar e ser muito... ter esse discernimento, né? Que nem tudo que a gente ouve é de fato sincero. Tem pessoas que vão chegar e vão falar: ai, que linda que você ficou nessa roupa. E os lábios bajuladores podem muitas vezes não ser sinceros. Então que a gente não venha procurar. Tem pessoas que elas têm essa necessidade de ouvir, né? Elogios, de serem afirmadas. Ai, como você é importante. Você gostou? Como é que foi? Você achou que foi legal lá? Gostou? Então, essa necessidade de afirmação, ela é muito preocupante. A gente tem que esperar de Deus a afirmação, não das pessoas. Porque muitas pessoas, elas vão até nos afirmar, mas nem sempre vai ser sincero. Então, Davi está falando: me livra dos lábios bajuladores e cala a boca dos arrogantes. Meu Deus. Capítulo 13 vai falar sobre uma oração, é uma oração de Davi, uma oração de lamento, mais um lamento. Até quando, Senhor, o Senhor se esquecerá de mim? O Senhor vai esquecer de mim para sempre? O Senhor vai esconder o rosto de mim? A minha alma está angustiada, meu coração está triste, meu inimigo tem vantagem. Aí ele clama: Senhor, volta-te para mim. Responde o meu clamor, restaura o brilho dos meus olhos. E aí ele fala: os meus inimigos, não permita que os meus inimigos me vençam. E ele termina falando: eu, porém, confio no teu amor. Por teu livramento me alegrarei. Cantarei ao Senhor, porque ele é bom para mim. Então, mesmo que nós estejamos em circunstâncias difíceis, mesmo que nós passamos por dificuldades, que nunca saia dos nossos lábios essas palavras de esperança, de fé, de confiança em Deus, porque senão os nossos sentimentos vão nos matar, né? Se a gente deixar que a angústia, que a ansiedade, que o medo nos dominem, se o medo for maior do que a nossa fé, ele vai nos matar. Então o medo vai paralisar, vai nos impedir de ver a Deus e de viver essa vida plena nele. Amém? Capítulo 14 também é um salmo de lamento. No capítulo 14 tem um versículo que Paulo vai citar lá em Romanos 3:10, que é quando Davi vai falar assim: olha, ninguém faz o bem, nenhum sequer. Todos se desviaram, todos se corromperam, todo mundo pratica o mal. Paulo vai usar essa frase lá em Romanos para falar assim: olha, não existe um justo sequer. Não tem uma pessoa que fala assim: essa aí não precisa de Jesus. Esse aí, o sangue de Jesus para ele não é necessário, porque ele é justo. Não. Na terra, aqui, no meio de nós, onde estão os nossos seres humanos em carne, não existe um justo sequer. Todos carecem da glória de Deus. E é isso que Paulo vai falar aos Romanos. Todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Só por meio de Jesus Cristo que nós podemos ser reconciliados. Então, o sangue de Jesus é o único meio para nós sermos justificados. Por nós mesmos,
nunca, jamais, sem a fé em Cristo Jesus, sem o sangue de Jesus para nos lavar, nunca vamos ser justos. Podemos fazer caridade, fazer coisa, boas ações. Posso dar cesta básica, visitar os asilos, falar palavras bonitas, declarar a Bíblia. Posso cantar lindamente, canções lindas e maravilhosas. Só que se eu não crer em Jesus verdadeiramente, deixar que Ele seja o Senhor da minha vida, da minha mente e do meu coração, se eu não crer de fato e viver de acordo, eu nunca vou ser declarada justa pelas minhas obras. Porque a salvação vem pela fé. A fé que nós temos em Cristo Jesus. E aí sim nós somos declarados justos e podemos ter acesso à salvação. Então no capítulo 14 achei muito interessante também o versículo 2. Que diz assim: o Senhor olha do céu para toda a humanidade para ver se alguém é sábio, se alguém busca a Deus. Então novamente nós estamos entendendo aqui nos Salmos que Deus governa lá do céu. Ele está na eternidade, mas Ele tem controle sobre o Cronos. Deus, Ele olha do céu e Ele se importa com o que acontece na terra. Isso deve gerar em nosso coração temor. Até tem um versículo lá em Levítico que fala assim, olha, não faças o cego tropeçar, porque Deus é santo, porque Deus vê. E aí a gente vai entender que por mais que nossas ações, que são feitas no secreto, não sejam vistas e julgadas por outras pessoas, nunca nos esqueçamos que Deus habita nos céus. Ele olha para a terra, Ele examina os seres humanos, Ele sabe o que acontece aqui e Ele se importa. Isso é preocupante no sentido de que nós temos que estar sempre com o nosso coração disposto a fazer o que é certo, mas isso também nos gera essa motivação. Eu quero agradar a Deus. Se Ele olha para a terra e Ele está à procura daquele que busca, Ele vai me encontrar aqui. Eu espero que Ele me encontre aqui. Eu tenho esperança em Deus. A Bíblia diz que Jesus vai falar isso para a mulher samaritana. Deus procura os verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade, os sinceros. Deus procura pessoas sinceras. Então, se lá do céu Ele se inclina, Ele olha para a terra e Ele está à procura de quem o busca em sinceridade, será que Ele vai encontrar a minha, a sua vida? Se você acredita que precisa entrar nesse lugar, então vamos orar por isso, Senhor, que quando o Senhor olhar da terra, o Senhor ache o meu coração em sinceridade, em verdade, que eu te busque. Que o Senhor não olhe para mim como mais um no meio de uma multidão que te trata com indiferença. Não, eu quero ser aquela luz que resplandece no meio dos seres humanos como alguém que te busca em verdade, que quer te agradar, Pai, que quer te honrar acima de todas as coisas. Que assim seja. Em nome de Jesus. Olha esse versículo que eu marquei do capítulo 14. Pois Deus está com os que lhe obedecem. Deus está com os que lhe obedecem. Deus, Ele se importa com os seres humanos. Ele se move com aqueles que obedecem. Ele está à procura daqueles que obedecem. E aqueles que o honram serão honrados por Ele também. Amém? Continuando então, capítulo 15. Esse capítulo também é maravilhoso. Fala assim, Senhor, quem pode entrar no seu santuário? Quem pode entrar na tua presença? Quem pode permanecer no santo monte? Quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça. Quem de coração fala a verdade. Olha como que a honestidade, a sinceridade tem sido aqui o tema desses capítulos. Que Deus está no céu, Ele examina o coração, Ele examina a mente. Então, não é que Ele espera pessoas perfeitas, porque não há um justo sequer, mas Ele procura pessoas sinceras. Então, qualquer sentimento no nosso coração, fala com Deus. Senhor, eu senti isso, eu tô sentindo assim, eu quero ser assim, mas eu não tô conseguindo, eu tô sentindo mágoa, eu tô chateado, eu tô com raiva, eu tô com ira, eu tô com inveja, eu tô com orgulho. Ah, Senhor, eu tô com desejo de coisas na terra, avareza. Ah, Senhor, eu não amo o Senhor como eu deveria, não tenho tirado tempo como eu deveria. Seja sincero, o Senhor procura de coração sincero e Ele está com aqueles que obedecem. Capítulo 15, mais um salmo de Davi. Eu tô aqui, né? Então, quem vai entrar no santo monte do Senhor? Quem fala a verdade, quem anda em sinceridade. Olha esse capítulo 15, versículo 3. Não difama os outros, não fala mal dos outros.
e mentiras, principalmente, né? Difamação é uma mentira, uma calúnia. Não prejudica o próximo. Não fala mal dos amigos. Meu Deus. Quem despreza os que têm uma conduta reprovável, despreza quem tem uma conduta reprovável, e honra os que temem ao Senhor. Cumpre suas promessas, mesmo quando é prejudicado. Olha esse salmo. A quem que vai entrar na presença de Deus? Aquele que cumpre as suas promessas, mesmo quando é prejudicado. Se eu falei que eu vou fazer, mesmo que isso me traga prejuízo. Uau! Quem empresta dinheiro sem visar o lucro, quem não aceita suborno para mentir sobre o inocente, quem age assim jamais será abalado. Nós vamos colocar em prática tudo isso. Capítulo 16 é uma expressão de confiança e de fé. Davi vai falar: o Senhor é o meu Senhor. Tudo que eu tenho de bom vem de ti. Olha, gente, tá dizendo aquele que é rei, que mora num palácio, que conquistou diversas nações, que subjugou muitos povos. Ele tá dizendo: o que eu tenho de bom vem de ti. Os que são fiéis aqui na terra são os verdadeiros heróis. Lembra que ele tinha lá, Davi tinha os seus corajosos, tinha os valentes, mas ele tá falando: os verdadeiros heróis são os que são fiéis a Deus. Uau! Tenho prazer de estar na companhia deles. Ele diz: olha, somente tu, Senhor, é a minha herança. Olha o que ele está falando, gente. E é verdade. A gente viu um Davi que deu de todos os seus tesouros para que o templo fosse construído. Ele não tinha apego àquele tinha, não tinha apego ao trono, ao ouro, à prata. Ele está dizendo: o Senhor que é a minha herança. Meu Deus! O Senhor é o meu cálice de bênçãos. Gente, em que nós temos colocado o nosso prazer? Ontem o presbítero pregou lá na igreja, o Carlos. Será que nós temos vivido um evangelho miojo? Que não nos dá nenhuma nutrição, mas que é rápido. Nos dá uma satisfação rápida. Nós vamos na igreja, escutamos uma palavra legal e vamos viver a nossa vida a partir da segunda-feira do mesmo jeitinho, com os mesmos pecados de estimação, sem mudança, sem a profundidade que Deus nos chama para ter, sem relacionamento. Será que nós temos vivido um evangelho miojo de satisfação rápida que não nos nutre? Ou será que nós temos presenciado de uma comida cotidiana? Gente, é isso que Deus espera de nós. Cotidiana é todos os dias buscando ao Senhor, todos os dias buscando esse alimento, o arroz e o feijão. Como é bom quando a gente sai, a gente come uma comida diferente, mas ninguém vive de hambúrguer. Ninguém vive de pizza. O que nos sustenta é o arroz, o feijão, a carne e a salada do dia a dia. Que lindo isso. Olha o que Davi está falando. O Senhor é a minha herança, o Senhor é o meu cálice de bênçãos. Não é o meu trono, não é a minha coroa, não é o reino, não é a minha posteridade, que o Senhor prometeu que todos os meus filhos, minha herança, serão reis. Não, o Senhor é o meu cálice de bênçãos. O Senhor é a minha herança. Ah, Senhor, louvarei o Senhor mesmo. Olha esse versículo: mesmo à noite o meu coração me ensina. É aquele que eu falei, que Deus ministra ao nosso coração mesmo quando a gente está dormindo. Sei que o Senhor está sempre comigo, não serei abalado, pois Ele está à minha direita. Se o que nós esperamos de Deus é só nessa terra, quando vem os dias maus a gente se abala. Quando a gente perde coisas, bens materiais, a gente se abala. Quando a saúde dá uma resvalada, né? A gente se abala, mas quando o Senhor é o nosso cálice de bênçãos, nós não seremos abalados. Não seremos abalados. Quando a nossa herança é o Senhor, nós podemos viver perdas na terra, mas nós não seremos abalados. Ele vai dizer no final: o Senhor me mostrará o caminho da vida e me darás a alegria de tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Deixa eu pegar outra versão aqui, porque um dia que a gente foi até no Luciano Subirá, lá em Pitangui, ele pregou esse versículo falando sobre prazer. Qual que é o nosso prazer? Será que o nosso prazer está nas coisas dessa vida? Ou será que os nossos deleites são os deleites eternos? Meu Deus, deixa eu colocar aqui Salmo 16, 11. Diz assim: tu me farás ver a vereda da vida, na tua presença há plenitude de alegria, e a tua destra delícias perpetuamente. Que versículo é esse, meu Deus? Senhor, o Senhor vai me levar para um caminho de vida, porque na tua presença há plenitude de alegria. Vocês estão entendendo? Se Davi tivesse no seu coração o amor ao trono, ele iria morrer quando Absalão se levantou contra ele.
Mas quando ele saiu de Jerusalém, nós já vimos o salmo que ele está falando, o Senhor é a minha coroa. Salmo 3, ele fala, o Senhor é o meu escudo, ele é a minha glória. Quando Davi perdeu a glória de seu trono, todas as concubinas foram ali, deitaram com seu próprio filho, que vergonha. Nossa, que desprezo, seu filho o envergonhou na frente do reino todo. Mas aí ele ora o seguinte, o Senhor é a minha glória. O Senhor mantém a minha cabeça erguida. Vocês estão entendendo? Joy, por favor, estou na live. Por favor, vigia. Então, o que nós entendemos aqui? Que Davi falou, eu não serei abalado, porque a tua presença, eu encontro na tua presença plenitude de alegria. Na tua destra tem delícias que são perpétuas. Eu posso perder o trono, eu posso perder a coroa, eu posso passar por grandes aflições, mas se eu perder a tua presença, isso me abala. Que é o que nós vamos ver no Salmo 51, quando ele pecou e ele sentiu esse peso do pecado que traz o afastamento do Espírito, que faz a gente sentir essa tristeza, como se você perdesse a alegria da salvação, a alegria da presença, o gozo de ter o Senhor na sua vida. Isso é o que tem que mexer conosco. Nós não devemos ser abalados quando há perdas nessa terra, porque Deus deve ser a nossa herança, o nosso galardão. Amém? Que salmo lindo, gente. 16, 11. Eu vou ler mais uma vez só pra gente focar. Tu me farás ver a vereda da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. E à tua destra delícias perpetuamente. Meu Deus, glória a Deus. E aí nós vamos ver também o capítulo 17, que é um clamor por justiça. Também de Davi. Ele vai falar, olha, Senhor, eu sou inocente, me declare inocente. Olha o versículo 3. O Senhor colocou à prova os meus pensamentos. E durante a noite tu examinaste o meu coração. O Senhor me sondou e não encontrou nenhum mal. Estou decidida a não pecar com as minhas palavras. Que coisa linda. Quanto ao modo de agir, segui os teus mandamentos, que me guardam de imitar as ações de pessoas cruéis. Davi está falando, eu sou honesto diante dos meus inimigos, eu tenho buscado fazer o que é certo, eu tenho buscado não pecar com as minhas palavras. Gente, meu Deus, eu tenho buscado também, mas eu vou te falar, não é fácil não. Às vezes eu falo assim, eu não vou comentar isso que eu pensei, porque eu acho que eu vou pecar, mas logo eu acabo comentando. Senhor, perdoa-nos, ó Deus. Que nós devemos ser como Davi, dispostos a não pecar com as nossas palavras, dispostos a, no modo de agir, seguir os mandamentos e não imitar as pessoas cruéis. Quantas vezes nós fazemos o que todo mundo faz? Mas Deus está falando, você não deve fazer o que todo mundo faz. Você tem que viver os meus mandamentos, ainda que poucos o guardem em sua plenitude. Esse salmo é lindo, fala assim, me mostra as maravilhas do teu amor. Protege-me como a menina dos teus olhos e esconde-me à sombra das tuas asas. A menina do olho, né, que é a íris, deixa eu só confirmar aqui. A menina do olho. O que é a menina do olho? Refere-se à pupila do olho. Isso, é uma expressão coloquial para pupila. Então pensa só, quando nós aqui, a nossa pupila, né, chamada de menina dos olhos, quando a nossa pupila, quando a gente tem alguma coisa que vem na nossa frente, o que a gente faz? Com as nossas mãos a gente protege aquilo que é mais sensível. Então quando Davi fala, eu sou como a menina dos teus olhos, ele está dizendo, o Senhor é quem me guarda. O Senhor me protege como algo que é sensível, algo que deve ser protegido, algo que deve ser guardado. Que coisa maravilhosa, gente. Guarda-me dos perversos que me atacam, dos inimigos mortais que me cercam, destrói os que buscam neste mundo a sua recompensa. Olha esse versículo, gente, 14, versículo 14 do 17. Senhor, destrói aqueles que buscam neste mundo a sua recompensa. Davi já tinha um coração que esperava não neste mundo, mas que esperava uma herança eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Capítulo 18, como eu já falei, são 50 versículos, um louvor de ação de graças. Esse mesmo capítulo, muito dele, né, foi registrado lá em 2 Samuel, capítulo 22 também, que é quando Deus livrou Davi das mãos dos seus inimigos e de Saul. Eu acho lindo que não fala Saul como inimigo de Davi. Fala que Deus livrou Davi de todos os seus inimigos e de Saul. Talvez para Saul Davi era um inimigo, mas para Davi Saul não era um inimigo. Isso é muito importante porque a visão que a gente tem das pessoas, a gente tem que entender quem é nosso verdadeiro inimigo.
E nós, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. O Saul era do mesmo povo de Davi. Ele era também o filho de Deus, ele não era um incircunciso como Golias. E isso, por que a gente precisa entender isso? Nós, como igreja de Cristo, nós temos que suportar uns aos outros, o seu suporte, né? Tá bom, amada, que Deus abençoe, viu, Vivi? A Viviane mesmo que falou, né, que vem abrir os olhos sobre esse suporte uns dos outros, né? Nós temos que suportar, ajudar, nós não temos que ter inimigos dentro da igreja. Nós temos que ser um povo que busca o reino de Deus, um povo que adora a Deus em espírito e em verdade, em sinceridade, não que divide-se entre si, né? E aí é lindo demais esse capítulo. Louva esse capítulo na sua casa, fala com Deus como Davi fala. Escreva essas porções das escrituras, principalmente as frases de louvor e exaltação a Deus, e recite-as no seu momento de oração e adoração. Fala com Deus: Senhor, eu te amo. Tu és a minha força. Tu és a minha rocha. Tu és minha fortaleza. Perdão, gente. Tu és o meu escudo. É em ti que eu encontro proteção. O Senhor é digno de louvor. Me salva dos meus inimigos. Eu pedi o socorro, o Senhor me ouviu. E aí você fala com Deus sobre todo esse salmo de exaltação. É um salmo bem complexo, dá para falar muitas coisas aqui, até sobre Jesus, né? Porque Deus, ele vai se levantar do seu trono e dar vitória para o seu ungido, que é o Senhor Jesus. O último versículo até fala sobre isso: ó, concede grandes vitórias ao teu rei e mostras amor por teu ungido. E aqui vai falar por Davi e por todos os seus descendentes, mas nós vamos entender que ele vai se referenciar a Jesus aqui, né? Então é um salmo mais difícil, eu não vou ficar muito nele porque já faltam 5 minutos para as 3 e eu tô com 5% de bateria. Capítulo 19, nós vamos ver que lindo, gente. Davi vai falar assim: os céus proclamam a glória de Deus. Mais uma vez, essa confirmação, nós temos que contemplar a natureza, gente. Vamos tirar um tempinho para olhar para o céu? Vamos tirar um tempinho para contemplar o firmamento? A Bíblia diz: olha, os céus proclamam a glória de Deus. Quando a gente vê o pôr do sol, uma nuvem com toda a sua majestade, as tempestades, meu Deus, os céus declaram as obras das suas mãos. Os céus mostram que Deus está na eternidade, Ele tem controle de tudo e Ele é esplêndido. Ele é forte, Ele é majestoso. Glória a Deus por isso. E aí, esse salmo também vai falar sobre as instruções do Senhor. No versículo 10 vai falar que essas instruções do Senhor são mais desejáveis que o ouro, do que o ouro puro, são mais doces do que o mel. São uma advertência para o seu servo, tem uma grande recompensa aquele que cumpre esses mandamentos do Senhor. Amém? Esse salmo também tem um versículo que eu acho muito, muito importante. Sábado nós falamos lá no curso de amartiologia sobre a teologia do pecado, né? E eu amo esse texto aqui que vai falar assim: Senhor, quem é capaz de distinguir os próprios erros? Absolve-me das faltas que me são ocultas. Até os meus pecados que são ocultos, eu te peço, perdoa-me. Isso é uma oração importante de nós fazermos, porque às vezes a gente faz umas coisas que são erradas e a gente nem sabe. De pedir o Espírito Santo: Senhor, me sonda e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau e me guia para um caminho de vida eterna. Me guia para esse lugar de porta estreita. Imagina uma porta que é estreita, um caminho que é estreito, que você vai andando e vai sair nas lascas. É isso que Deus nos prepara. Enquanto nós andamos no caminho de Deus, que é estreito, que é apertado, Ele vai nos limpando, sabe? Vai tirando de nós aquelas coisas que estão muitas vezes incrustadas, aqueles pecados que por causa das coisas que nós somos expostas no mundo mal e perverso desde cedo, onde tem um inimigo que nos aflige, que lança seta, esse caminho estreito e apertado que vai nos purificar dessas crostas de pecado, até mesmo aqueles que a gente tem como estimação, que a gente nem sabe que é pecado. E Deus aí, conforme a gente vai entrando na presença de Deus e a santidade dele começa a revelar coisas que a gente tem que se arrepender e coisas que a gente tem que melhorar. Estejamos sempre aptos para entender: somos pecadores, precisamos de arrependimento, precisamos da graça de Jesus. Amém? E para terminar, andei até rápido, o capítulo 20, que é uma oração de intercessão e um hino de confiança. É muito lindo porque a gente vai ver que Davi aqui vai orar por outra pessoa, não por si. Deixa eu beber mais água. Então ele vai falar assim, ó: que o Senhor responda ao seu clamor em tempos de sofrimento.
Você quer orar por uma pessoa? Coloca uma pessoa aí. Eu vou orar por quem, gente? Vou colocar quem aqui? Eu vou deixar o Espírito Santo me guiar. Vou orar aqui pela Vanilda, minha sogra, tá? Esse capítulo 20, eu vou fazer um modelo aqui para vocês entenderem como que esse salmo pode ser usado como intercessão. Senhor, responda o clamor da Vanilda em tempo de sofrimento, que o nome do Deus de Jacó guarda ela de todo mal. Vou usar todos que estão online aqui. A Ivonete. E aí eu falo assim, eu tô orando agora pela Ivonete. Senhor, que lá do seu templo, que lá do seu lugar de habitação, o Senhor envie socorro para a Ivonete. Lá de Sião, o Senhor fortaleça ela. Para Soraya, Senhor, lembra de todas as ofertas que a Soraya já te deu. Olha, Senhor, com favor para tudo que ela tem sacrificado diante da tua presença. Agora eu vou orar para Dona Piedade. Senhor, capítulo 20, versículo 4. Concede para Dona Piedade os desejos do coração dela. Dê sucesso para ela em todos os planos dela. Tá vendo como é um salmo de intercessão? Daremos gritos de alegria. Agora eu vou orar pela Chiquinha. Quando a Chiquinha alcançar a vitória dela, Senhor, nós daremos gritos de alegria. Vamos hastear bandeiras no nome do nosso Deus. Que o Senhor responda a todas as suas orações. Amém? Agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido. E aí nós temos esse versículo lindo, gente, olha isso. Algumas pessoas confiam em carros de guerra, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Versículo 20, capítulo 20, versículo 7. Uns confiam em carros. Tem pessoas que vão confiar, gente, nos seus bens materiais, na sua capacidade bélica, países que colocam isso em guerra contra outros. Mas eu tenho mísseis, mas eu tenho bombas nucleares. Pessoas que acham que o dinheiro que tem, que o plano de saúde vai poupá-los, que o dinheiro que tem, o acesso aos melhores médicos e hospitais, que o dinheiro que tem para comprar a segurança da sua casa, porque aqui em casa aqui a gente tem, eu tenho até, enfim, nem sei o que as pessoas têm hoje para segurança, meu carro é blindado. Algumas pessoas confiam naquilo que dá segurança para elas, que é físico. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Isso é o poder bélico para arma. Né? Na época, eles não lutavam aqui com armas físicas neles, eles precisavam de carros, eles precisavam de cavalos, né? Carros que eu falo, esses carros que eram guiados por animais e tal. Mas nós confiamos no nome do Senhor. Tem pessoas que confiam nas coisas, tem pessoas que confiam nas pessoas, mas nós confiamos em Deus. E nós faremos menção do nome do Senhor. Ou seja, quando Ele nos permitir vencer uma batalha, nós já logo declaramos: foi o Senhor quem nos deu essa vitória. As nações perdem a força e caem, mas nós levantamos e permanecemos firmes. A dificuldade vem, abate todos, mas enquanto as nações caem e ficam prostradas, nós nos levantamos e permanecemos firmes. Responde, Senhor, ao nosso clamor por socorro. Amém? E é isso. Falamos aqui de 15 salmos. Como se o dinheiro comprasse a vida, pois a cura vem do Senhor. É verdade, Ivonete. Deus envia recursos, né, gente? Nós sabemos que Deus é dono do ouro e da prata. Ele usa o dinheiro, faz chegar no tempo necessário, na hora certa. Quando nós somos fiéis, nós vamos empregar o dinheiro que Ele nos entregou e sermos bons mordomos das riquezas que Ele nos confiou. Mas não confiamos nas riquezas. É muito triste, né? Nós falamos aqui sobre o rei Asa, que confiou em Deus quando um exército de 1 milhão de pessoas se levantou contra ele. Deus deu uma vitória, uma grande vitória para Asa. Mas quando no fim da vida dele, uma doença terrível dos pés, ele preferiu confiar nos médicos e não em Deus. E por causa disso ele morreu nessa desconfiança, nessa incredulidade. Então nós temos que o quê? Permanecer, não importa o recurso que nós temos. Eu creio que Deus vai nos entregar grandes recursos na terra, eu creio, mas não importa o recurso que nós temos. Ainda que a gente anda juntinho assim com pessoas poderosas, não é nas pessoas poderosas que nós colocamos a nossa confiança. Nossa confiança vem de Yahvé, o Senhor. É a esse nome que nós damos glória e louvor. Amém? O Sandro é a prova viva. Gente, falei sobre ele no início aqui, né? Louvar a Deus pela vida do Sandro, porque a Ivonete, até na casa da minha sogra ontem, a gente tava comentando, né? Eu acho que você comentou com ela da época que você fez a cirurgia, que você nem sentiu dor,
porque você tinha que ser forte, porque foi bem na época que o Sandro descobriu o diagnóstico de câncer. Gente, que luta! A gente viu essa família passar por dias difíceis. Meu Deus! Eu não vou falar como Jó, porque nós sabemos que Jó foi assim, o limite de tudo que é perda, né? Perda financeira, perda de vida, perda de filhos, perda de saúde. Mas nós vimos assim uma luta na vida da Ivonete, do Sandro. E hoje o Sandro está comemorando mais um ano, porque Deus falou, eu tenho mais vida para esse homem. Por mais que muitos pudessem falar, não sei se vão resistir, nós cremos e fazemos menção do Senhor, de Yahvé, que deu cura para o Sandro, que ajudou a Ivonete, que vai continuar ajudando e que vai entregar para ele anos de vida, para eles, anos de vida e saúde, né? Glória a Deus por isso, gente. Que os dias maus passam e vem outras dificuldades, mas Deus também nos ajuda. Vai chegar um tempo que não vai ter nada disso. Vai chegar o dia, o grande dia em que Deus vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. E aí não vai ter pranto, clamor, dor, diagnóstico ruim, né? Não vai ter desgaste, não vai ter rompimento, não vai ter nada. Vai ter só glória. Reinaremos com Cristo. E essa deve ser a nossa esperança. Amém? Obrigada a todos que ficaram até o final. Glória a Deus pela vida de cada uma de vocês. Sou Ivonete, Vanilda, Dona Piedade, Chiquinha, minha mamãe, que eu amo de coração, e a Dona Leni, que assiste todos os dias a live. Que Deus possa sustentar cada um de nós. Amém? Deus nos sustenta nos tempos de aflição. Ele é a nossa força, Ele é a nossa glória, é Ele quem nos mantém de cabeça erguida, é Ele que nos dá vitória. Amém? Que Deus abençoe o resto do dia de vocês, que a nossa semana seja abençoada, que nós venhamos receber boas notícias, ótimas notícias, que nós venhamos ouvir a voz de Deus, revelação da parte do Pai na leitura bíblica, e que nós sejamos os filhos que o Pai espera que nós sejamos, amantes do Senhor, obedientes à sua palavra e com grande expectativa de seu retorno. Amém? Beijo, com Deus e até amanhã, se assim Jesus permitir, gente. Tchauzinho.